Fala pessoal, beleza? Marcelo Benatti por aqui, bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo eu separei aqui as 6 formas mais populares de você começar no marketing digital, aquelas que você vê mais pessoas falando na internet, né, no YouTube, em anúncios, no Meta Ads, para fazer um comparativo aqui sobre concorrência, capital, risco, velocidade, escala e previsibilidade de cada uma dessas estratégias mais populares que nós temos aí no mercado hoje, tá? Para você poder ter uma noção do que você vai enfrentar aí caso você adote uma dessas formas aqui, beleza? Eu fiz uma gambiarra aqui só para poder esconder aqui alguns dados, né? E aqui estão as formas que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Que seriam nutracêuticos na gringa, usando Meta Ads e VSL, que está muito popular. Eu vejo um monte de gente anunciando no Instagram isso aqui. Meta Ads mais VSL, ou quiz, ou essas estratégias de low ticket para você também trabalhar com Meta Ads, né? Com low tickets, e-books, etc., que é uma coisa que eu também faço. Google Ads para afiliados, né, na gringa ou no Brasil, certo? TikTok Shop, que eu vejo muita gente falando, eu não sei muito bem nem como é que é isso aqui, certo? Nem sei, eu não sei nada de TikTok, mas enfim, eu sei que isso aí tá muito na moda também, muita gente falando. Canal Dark, que é outra coisa que você vai ver um monte de gente falando, principalmente aqui no YouTube, mas isso dá resultado também, a gente vai ver quais são todas essas estratégias aqui dão resultado, mas nós vamos ver esses pontos aqui de concorrência, capital, risco, velocidade, escala e previsibilidade, né? Também canal pessoal, canal Dark é aquele canal que você não aparece. Canal pessoal é como esse aqui, o canal que eu apareço, que eu falo, etc, certo? Então eu vou fazer um comparativo dos dois. E sites e blogs de review, que é outra coisa que eu faço também, que não é tão popular hoje em dia na internet, já foi mais. Mas nós vamos ver também todos esses pontos aqui em relação a todas essas estratégias aqui. Ok, essa tabela aqui que gerou para mim foi o ChatGPT, mas eu concordo basicamente com tudo que ele colocou aqui. E nós vamos discutir aqui ponto a ponto. O primeiro ponto que nós vamos ver aqui, ó, é o nutracêutico usando o VSL na gringa. Você vender lá no ClickBank, enfim, no BuyGood, essas plataformas, utilizando o Meta Ads com VSL, que é como os caras vendem lá nos Estados Unidos, tá? E aqui nós vamos focar aqui na concorrência, no capital, no risco, velocidade, escala e previsibilidade. Primeiro ponto aqui, concorrência, cara. Concorrência é absurda. Você vai ter um monte de gente anunciando, certo? Tem também aqui o capital, né? Que é muito alto. Você precisa ter muita grana para você começar. Não vai pensando que tenho R$ 1.000 aqui, tenho 2.000, tenho 3.000. Isso aí não dá nem para você começar, tá? Então, se você tem que ter uma grana legal, você tem que ter um capital alto para você começar a entrar nesse jogo aí. O risco é muito alto, porque você tem um grande risco de perder, porque você tem que escalar aquilo ali, né? Você tem que estar sempre escalando e se um criativo deu uma merda, um VSL deu uma merda, você já perdeu uma grana ali. Então você tem um risco alto, velocidade média, né? Porque depende da sua escala, né? Quanto mais você vai investindo, e escalar é investir, né? Escala altíssima, como ele colocou aqui. Então a sua velocidade vai depender da sua escala para você atingir ali seus primeiros 10, 20 mil reais por mês de lucro, né? Não estou falando de faturamento, de lucro. Você vai ter que ter ali uma escala ali para você trabalhar, tá certo? E a previsibilidade média, o que isso quer dizer? Se sua conta cair, que é muito normal, você tem uma conta no Meta Ads bloqueada, caiu, né? Você tem que ter uma grande estrutura aqui de contingência, certo? Aqui é trabalho mesmo. Essa galera que anuncia muito lá dentro do Meta Ads para essa estratégia aqui, eles têm equipes, tem gente para fazer só criativo, tem equipe de contingência, tem equipe de um monte de coisa. Então você vai lá e começa a concorrer com essa galera aí, tá? E você vai entrar lá com seus 5.000 ali, tentar concorrer com essa galera. Você vai ver muitos anúncios no Meta Ads, por exemplo, de gente falando assim, eu te dou tudo pronto, te dou o VSL, te dou os criativos, te dou o produto validado, te dou não sei o que, não sei o que, não sei o que. Parece o melhor dos mundos. Só que quando você pega isso aqui, você vai concorrer com o próprio cara que está te vendendo e vai concorrer com todas aquelas pessoas que também compraram a oferta e vai concorrer com outras pessoas que nem estão nesse bolo aí, mas que também estão fazendo o mesmo produto. Para você ter um pouquinho mais de chance aqui dentro dessa estratégia, você precisa ter criativos únicos, então você vai precisar aprender a fazer criativos virais, certo? Criativos bons, que chamam a atenção, com gancho, com todas as coisas que você precisa ter. Você vai precisar estudar muito sobre criativo e ter uma grande produção de criativos, tá? Eu acho muito difícil você fazer isso sozinho, sem equipe ou sem parceiros. Você vai ter que ter o seu VSL. Como é que funciona o Meta Ads? Você vai lá e começa a subir uma campanha nova para um VSL que já tem lá 100.000 pessoas anunciando para aquele mesmo VSL. A vantagem vai ser dessa galera que já está lá, eles já estão com contas otimizadas, etc. Para você ter um pouquinho mais de chance, você teria que pegar esse VSL, criar um lead. Um lead é o quê? Um lead é os primeiros minutos ali, os primeiros 2 minutos do VSL. Você criar um lead diferente, certo? A galera ensina isso na internet.
você criar um lead diferente e colocar no começo do seu VSL. Tá? Você pega o mesmo VSL ali, mas os 2 primeiros minutos tem que ser diferente daqueles outros que estão lá, aqueles milhares que estão lá anunciando lá no Meta Ads. Então o Meta Ads ele vai te ver como uma pessoa diferente daquele 300 milhões que estão lá já anunciando aquele mesmo VSL, aquele mesmo criativo. Então você vai ter que aqui saber editar VSL, criar leads, criar gancho, fazer criativo, administrar campanhas. Para você fazer tudo isso aqui e você ainda tem um capital alto e um alto risco também, então você tem que pensar em tudo isso para você atingir. Claro, quando você vê o anúncio lá no Meta Ads, o cara não vai te falar nada disso, ele vai te falar que te dá tudo pronto, mas você tem que ter cuidado com isso aí, tá? Você tem um alto risco, você precisa ter capital alto, cara. Se não tiver capital alto, nem vá, vai ser perda de tempo, tá? Você vai só perder. E capital alto que você tenha disponibilidade de perder. Ah, eu só tenho 5 mil. Recebi o dinheiro do meu seguro-desemprego, sei lá, do FGTS. Vou entrar nisso aqui. Cara, eu não iria, não. Tá? Então, essa é a primeira ponto aqui. E foi o que justamente o ChatGPT colocou aqui como o mais difícil. Tá? Isso aqui não está em ordem de mais difícil, não, tá certo? Mas por acaso ele colocou isso aqui como o mais difícil. Aí nós vamos para a segunda estratégia, que seria aqui Meta Ads com infoprodutos low ticket, concorrência alta. Mas aqui você tem um ponto diferente. Quando você cria o seu VCL, ou o seu quiz, ou sua estratégia de vendas, quando você cria o seu produto, pelo menos você está criando um produto único, certo? Por mais que seja para uma dor que já tenha outros produtos lá, mas você está criando o seu produto único. Então você sai um pouquinho na frente aí na vantagem, no leilão, tá? Isso aqui para mim deu mais certo até hoje anunciando no Google para topo de funil, tá? Isso aqui, criar produtos sem VSL com página de texto. Isso aí foi o que eu anuncio também aqui no Meta Ads. Não tenho anunciado muito essa estratégia no Meta Ads não, porque eu acho o Google mais interessante. Não dá para escalar tanto, mas enfim, o que ele colocou aqui? Concorrência alta, né? Como eu falei, alta, mas você tem o ponto de que você é único, né? Então você tem uma concorrência alta, mas você é único. Capital médio, você pode ter um capital menor, porque você vai estar anunciando produtos mais baratos, low ticket, mais fácil de vender, né? Vai sair o seu anúncio, vai ficar mais barato também. Risco alto, né? Aqui ele colocou o risco muito alto, tá vendo? Muito alto aqui no Nutracêuticos. Aqui ele colocou o risco como alto. Porque realmente é um risco alto, você tem o risco de perder dinheiro. Velocidade média, escala alta, aqui ele colocou altíssima, tá vendo? E é realmente, mas desde que você tenha capital e tenha toda a estrutura para fazer tudo isso que eu falei. Aqui ele colocou uma escala alta e previsibilidade média, também é a mesma coisa. Se sua conta cair no Meta, já foi o seu negócio, tá? Você tem que ter outra conta rodando. Então você precisa ter contingências, todas essas coisas que você já ouviu falar por aí. Certo? Depois disso, vamos à próxima coisa que tem muito se fala no YouTube, que é Google Ads para afiliados. Ele colocou aqui uma concorrência de 0 a 5, ele colocou aqui 4, né? Porque tem uma concorrência, tem bastante gente fazendo isso. Capital médio, você pode ter um capital menor, né? Bem menor do que se você fosse anunciar aqui no Meta Ads, porque você está trabalhando com fundo de funil, são pessoas que já estão teoricamente interessadas no produto, né? Então é mais fácil de você vender para elas, teoricamente, tá? Eu estou até fazendo uns testes dessa estratégia aqui na gringa, não comprei curso nem nada, mas eu estou fazendo uns testes, porque eu já tenho uma boa experiência com o Google Ads, e já anunciei também para topo de funil, eu estou fazendo uns testes aqui, e estou pagando até um anúncio mais barato do que se paga aqui no Brasil, tá? Eu achava que ia pagar muito mais, na verdade, nos testes que eu fiz anteriormente, eu pagava mais caro, mas agora estou fazendo os testes, estou pagando anúncios mais baratos nos Estados Unidos do que aqui no Brasil, tá? Mas depois eu trago mais conteúdo sobre isso aqui no canal, tá? Depois que eu fizer meus testes, começar a fazer vendas mesmo para valer, eu trago mais conteúdo sobre isso aqui. Mas ele colocou aqui a concorrência de 0 a 5, 4, né? Que é alta. Um capital médio, risco alto, você tem um alto risco de perder dinheiro, né? Você vai tomar cliques caros, certo? Cliques caros, por mais que sejam cliques mais baratos, mas são cliques caros, então você toma 10 cliques já foi ali uns 300 conto, né? Então, velocidade rápida, se você começar a vender, você pode anunciar hoje e começar a vender hoje mesmo, certo? Então você tem uma velocidade bem rápida, uma escala alta, se você tiver pegado um produto que está em alta, que está com alta demanda de anúncios, né, e tal, a galera está anunciando muito, então você tem uma escala alta, uma previsibilidade alta também, né? Desde que você tenha mais contas. Então o Google ele não bloqueia tanta conta, é mais difícil ele bloquear a conta se você seguir todas as regras dele certinha, ele é mais difícil de bloquear a conta do que o Meta Ads, tá? Mas enfim, você também tem esse risco aqui você tem a previsibilidade alta, mas você tem o risco também de perder sua conta, e se a sua conta perder, a sua previsibilidade acaba, né? Mas como ele colocou aqui alta,
Eu não concordo que é alta, eu diria que é média também, porque você tem o risco do MetaEds bloquear sua conta, né, suspender sua conta, mas enfim, ela é mais alta do que a do MetaEds, tá? Previsibilidade. TikTok Shop, isso aqui eu não entendo nada, não sei nada de TikTok, mas eu sei que tá na moda, eu vejo um monte de gente falando no YouTube, no Instagram, em um monte de lugar aí, eu coloquei aqui na lista também, mas eu não sei nada disso aqui, tá? Eu não sei nada de como é que funciona o TikTok, mas com base na opinião dele aqui do ChatGPT, ele colocou aqui também como uma concorrência de 0 a 5, ele colocou 4, que também é alta, né? E imagino que seja mesmo, porque as coisas quando parecem mais fácil, com a barreira de entrada é muito menor, aqui você não tem um investimento, né, de dinheiro, aqui o capital baixo, você não precisa ter capital. Então a barreira de entrada é muito menor, muito mais gente faz, certo? Muito mais gente faz. Risco médio, velocidade muito rápida. Acredito que se você começar a criar muito conteúdo, né, sobre os produtos, você pode começar a vender muito mais rápido, né? Eu acho que Google Ads seria mais rápida ainda, mas ele colocou aqui como muito rápida. Escala alta e previsibilidade baixa. Foi a pior previsibilidade de todos aqui da lista, tá? Foi essa do TikTok Shop. Como eu falei, eu não posso dar muita opinião aqui no TikTok Shop, porque eu não entendo nada de TikTok Shop e não sei nada para onde vai isso aqui. Só coloquei aqui na lista porque eu sei que é uma coisa que tá um monte de gente falando aí no YouTube e um monte de lugar, né? Então, não sei, né? Eu não entendo aqui realmente, mas de acordo com as estatísticas que o próprio ChatGPT gerou aqui, acredito que seja mais ou menos por aí mesmo, certo? Canal Dark, que é outra coisa também que a galera fala demais aí na internet, se não é de hoje, né? Já tem muito tempo que a galera fala. Qual foi a ideia dele aqui, ó? Canal Dark, né? Você tem uma concorrência média, né? De 0 a 5, você tem 3, uma concorrência média. Capital baixo, você não precisa ter capital baixo, mas você precisa entender um pouquinho de algumas coisas como conversão, né? Você precisa de retenção, você precisa entender sobre retenção para manter a pessoa no seu vídeo, tá? Você precisa entender muito de retenção, de hook, de gancho. Depois você estuda essas coisas aí, caso você queira entrar nesse mercado aqui de Canal Dark, né? Risco baixo também, porque você não tem um investimento, você tem o risco de perder seu tempo fazendo vídeos e mais vídeos. Velocidade média, eu não concordo muito com essa velocidade média aqui para você no Canal Dark. Você está concorrendo com um mar de gente que tem Canal Dark aí, para você realmente fazer dinheiro assim, só com AdSense, vai demorar um pouco. Mas se você usar a estratégia de AdSense mais afiliado, você criar um Canal Dark para você vender infoprodutos, por exemplo, né? Sei lá, um canal religioso onde você venda lá infoprodutos sobre para o público religioso que queira, né? Entendeu? Você criar infoprodutos, né? Low tickets, como é aqui em cima. Só que para você utilizar a estratégia de Canal Dark, eu acho muito bom. Agora, se você for depender só de AdSense, a AdSense paga muito pouco, a não ser que você faça em idiomas, né, americano e tal, mas aí acredito que você vai ter uma concorrência ainda maior, tá? Dependendo do idioma que você escolha, né? Obviamente, né? Se você vai escolher no idioma de um país que quase não tem cultura da galera criar canal, né? Vai ficar mais fácil, né? Então ele colocou aqui como isso: concorrência 3, capital baixo, não precisa ter capital, o risco também é muito baixo, porque você não vai investir dinheiro, você só vai investir tempo e trabalho. Velocidade média, né? Escala alta, né? Se seu canal realmente der certo, viralizar os vídeos, você tem uma escala muito grande. E previsibilidade média. Previsibilidade média ele colocou aqui, não sei exatamente porquê, né? Porque se você tiver um canal, eu acho que é porque o YouTube derruba muito canal Dark, né? O YouTube ele não gosta muito de canal Dark assim, muito genérico, né? Eu sei que ele deu uma varrida há uns tempos atrás aí no YouTube, né? Sobre muitos canais Darks aí. Então, eu acho que por isso que ele colocou a previsibilidade média. Você tem uma previsibilidade maior de perder o seu canal quando ele é dark e muito genérico, né? Vozes muito robóticas. Eu não sei quais são os critérios, não. Eu nunca fiz. Eu já comecei a fazer um canal dark sobre religião para aproveitar um nicho que eu já trabalhava, né? Sobre religião, né? Principalmente religião cristã, Bíblia e tal. Mas, enfim, não continuei, não. Parei lá. Não deu nada, não, esse canal. Eu tinha um blog que me dava muito dinheiro. Eu falei, pô, eu vou fazer um canal dark, tentar ligar esses blogs aqui com esse canal, mas não foi para canto nenhum, beleza? Então tem esse risco aqui, como aconteceu com o meu. E de lá para cá eu não tentei mais. Eu acho muito trabalho para pouco retorno, né? A não ser que você crie um infoproduto, né? Você cria um infoproduto ou tem uma estratégia de vendas como afiliado. Aí nós vamos aqui agora para o canal pessoal, que é esse aqui, como esse meu, né? Que eu apareço no vídeo e falo, né? Sem usar canal Dark, sem nada disso. Ele colocou aqui uma concorrência até maior, e realmente é maior. Você tem muita gente fazendo canal no YouTube. Capital muito baixo,
Porque aqui você ainda vai precisar de ferramentas, né? Você precisa de algumas ferramentas, de edição, de alguma coisa assim. Talvez você precise de contratar banco de dados de imagens ou inteligência artificial, né? No canal Dark. No canal pessoal você não precisa de absolutamente nada. Você pode começar simplesmente com o seu celular aí. Você pode começar um canal. Então ele colocou aqui o risco baixo, né? Você tem uma concorrência um pouco maior. Você tem um capital muito baixo, não precisa ter nada, só o seu celular se você tiver. Um risco muito baixo, uma velocidade lenta, né? Lenta, depende de seu vídeo viralizar. Tem um canal que eu estou seguindo aqui, tem um canal Dark, né? Mas só que é um canal Dark de uma pessoa. Ele só não aparece, mas ele fala. É um canal muito bom do cara. O cara monetizou, o cara não monetizou, porque ele fala de saúde, ele fala um pouco de saúde fora da caixa, né? Eu vou até comprar um infoproduto dele aqui, já separei aqui. Ele fala de saúde meio fora da caixa, né? Quando está dizendo aí o mainstream, né? Aquela coisa normal que ele falou no vídeo dele que o YouTube falou que não ia monetizar o canal dele porque ele é muito fora da caixa. Então ele criou um infoproduto, está vendendo esse produto e eu vou até comprar esse produto porque eu gosto muito do conteúdo dele. O canal dele cresceu muito rápido. Em 6 meses o canal do cara tá grande, já está com bastante inscritos e certamente ele está vendendo muito esse infoproduto dele. Então ele colocou aqui uma velocidade lenta, eu colocaria a média. Dependendo do seu conteúdo, tá? Dependendo do seu conteúdo. Escala muito alta, aqui realmente a escala é muito alta, porque você não tem investimento, você não tem capital, você não tem risco, você não tem nada, e você tem uma escala muito alta. Por exemplo, esse canal que eu estou te dando de exemplo aqui, que fala sobre saúde, né? Saúde masculina principalmente, ele tem poucos vídeos e tem muitas visualizações no vídeo, porque é um assunto que a galera quer saber muito, né? Porque nós estamos em bolhas, né? Principalmente nessa área de saúde. Nem tudo nós estamos em bolhas, né? Mas a saúde, uma bolha maior ainda, eu acho. Então, ele meio fora da caixa e a galera quer saber muito sobre isso, quer saber como é que realmente se cuidar, etc. Fora da forma que é apresentado na televisão e no mainstream aí de forma geral. Então, eu acredito que ele esteja vendendo muito, então ele tem uma escala muito alta com esse produto dele, tá? E tem outros canais do mesmo estilo que eu sigo aqui também. É um canal barra Dark barra pessoal. Como eu falei, ele apresenta slides, ele apresenta basicamente slides nos vídeos e ele falando, ensinando lá. Ele não aparece o rosto dele, a pessoa dele. Certo? E a previsibilidade altíssima, né? Eu colocaria aqui altíssima, né? Mas é alta, né? Porque um canal Dark, um canal também ele pode simplesmente morrer, né? Parar de ter visualização, entrar em shadow ban, um monte de coisa. Então, alta, né? Tá certo. Ele colocou alta aqui, vamos considerar alta. E aí, por último, uma coisa que eu faço que não é tão popular, que é aqui o site de blog de review. Por isso eu coloquei ele aqui. Ele não é tão popular. Eu vejo algumas pessoas falando no YouTube e tal. Estou vendo alguns anúncios aparecendo para mim lá no Insta também falando. Mas a galera foca muito em AdSense. Só que o foco meu aqui foi sites e blogs de review. Aí ele colocou aqui a concorrência baixa. Você vê que está até com verdinha de 2 aqui. O único que ele colocou como verdinha é muito baixa porque as pessoas acreditam que blog não funciona. Isso já veio, desde que eu comecei, as pessoas falam que blog não funciona, tá? Há mais de 10 anos atrás, as pessoas já falavam que blog não funcionava, mas o Google ainda é o site mais acessado do mundo. O Google está na frente, bilhões e bilhões na frente de acessos à frente do YouTube, que é o segundo, tá? Depois você pede para uma estimativa aí para o ChatGPT, para o Gemini, você vai ver que o Google, ele ainda é o site mais acessado do mundo e no Brasil não é diferente. Então, enquanto o Google for mais acessado no mundo, as pessoas que estão lá buscando as coisas e você estiver lá com o site ranqueado, você vai gerar negócios, tá? E no dia que o Google não existir mais, aí realmente isso não vai funcionar mais. O SEO ele muda, ele não morre, ele muda, tá? Ele muda. Então aqui ele colocou o quê? Concorrência baixa, né? Bem baixa, capital muito baixo. Você não precisa ter um capital alto, como eu falei no meu vídeo anterior, que eu vou deixar aqui nos cards, eu falei que eu tenho até um blog aqui que eu comecei, vi que ele não deu certo ali, né? Deixei algum tempo ali, ele meio que no banho-maria ali, de molho, né? Para mim ver se ele ia se movimentar na SERP, ele não se movimentou, não apareceu em lugar nenhum ali, eu vou descartar. Qual foi o meu prejuízo aí? R$48 que eu paguei no domínio. Mas, em contrapartida, nesse mesmo vídeo, eu mostro um outro blog que já me deu aí quase 8 mil e tanto em poucos meses, certo? Então, o risco é muito baixo. Você pode ter um que não te dá resultado, mas tem outro que vai te dar um resultado que compensa todos os outros que deram errado, tá? O risco é muito baixo, porque você não tem um grande investimento. Seu investimento ele é pequeno e diluído ao longo do tempo. Ele não é um investimento que você vai fazer, que nem você vai começar uma campanha de tráfego pago, vai tacar ali R$300 por dia e
Isso vai dar o que no mês, né? Vai dar uma grana aí no mês, quase 10 pau. No entanto, você vai pegar esses R$ 300 e vai diluir ele ao longo de alguns dias, semanas ali no seu blog. Você vai contratar uma hospedagem, vai contratar um domínio, depois você vai ter que ali fazer uns backlink, alguma coisa assim. Mas isso você não vai fazer tudo no dia que você começa. Você vai fazer ali de forma estratégica ao longo do tempo ali para ir fazendo o seu projeto crescer. Então, é o risco muito baixo. Velocidade lenta, né? É lenta. Tudo que é melhor ao longo prazo, esse aqui nem investimento. Se você quer investimento, se você quer fazer investimentos, viver de investimento, você tem duas opções. Você pode ser um day trader ou você pode ser um cara que buy and hold, né? Que compra e guarda as ações ou qualquer coisa que você queira comprar e guardar para ganhar com o tempo. Qual é o que tem mais probabilidade de ficar rico? O buy and hold. Qual é a probabilidade de se quebrar e arrebentar a cara? O day trade. 2, 3% só que dá certo. Enquanto os outros, você vai ver os grandes milionários, os caras que ficaram ricos com investimentos, todos foram através de buy and hold, comprar, guardar e aproveitar os juros do capital, certo? Os juros compostos do capital que você tem investido. Então, aqui não é diferente. Qual é o que tem aqui? Uma velocidade lenta e uma escala alta. E voltando aqui, né, terminar, a escala aqui do blog, Site Review, ele colocou como muito alta. Muito alta, porque quando você tem um blog que ele chega, ele ranqueia o seu tempo é quando dele ranquear. Quando ele ranqueia ali os seus primeiros artigos, os outros eles começam a vir com muito mais facilidade, certo? E isso te dá uma escala muito alta, porque se você tem 10 artigos bem ranqueados, né? Ranqueados que eu digo aparecendo ali nas primeiras posições quando a pessoa busca por alguma coisa, e daqui a pouco você tem 100, entendeu? Você escalou muito, você aumentou muito os acessos, aumentou muito, consequentemente, seus negócios, suas vendas, sem necessariamente investir em nada. Então a escala aqui realmente é muito alta, desde que o seu site atinja ali a SERP, né? Os primeiros resultados da SERP. E a previsibilidade é muito alta. Você vê que o único que ele colocou aqui é como muito alto, ó. Ele colocou aqui alta no Google Ads para afiliados e no YouTube, canal pessoal. O TikTok Shop é a pior, né? Previsibilidade baixa. Eu acho que essa coluna aqui é a mais importante de todas. É essa coluna aqui que vai te dar a possibilidade de você viver da internet sem que você tenha que ficar se matando de trabalhar. Para você eu não coloquei aqui Instagram, né? Esqueci de Instagram, mas enfim, TikTok Shop, por exemplo, aqui é uma coisa que você tem que estar criando conteúdo o tempo todo, que nem Instagram. Você vai, vou criar um Instagram para gerar negócio. Pô, você tem que colocar stories o tempo todo. Você vai fazer vou almoçar, tira uma foto do prato, vou entrar no carro, tira uma foto do carro, vou entrar no banheiro, tira uma foto do banheiro, vou fazer exame de fezes, tira uma foto fazendo exame de fezes e bota lá. Tudo você tem que fazer uma foto para botar lá, ou um vídeo, ou um stories. E ao ponto que no site ou no canal de YouTube, não, você simplesmente cria o seu conteúdo, como eu estou criando aqui agora, subo para o YouTube, ele fica lá por meses, anos e gerando visualizações, entendeu? Não preciso mais trabalhar nisso. Não preciso estar mostrando minha casa, minha vida, cachorro, gato, papagaio, filho, nada. Eu só estou mostrando aqui um conteúdo e estou fazendo isso. A mesma coisa é um site. Tanto que ele colocou aqui um site com uma escala muito mais alta, uma previsibilidade muito alta, e realmente é muito alta. Eu tive épocas aí na minha vida que eu praticamente fiquei sem trabalhar nada e os resultados eles iam aumentando, cara. Eles iam aumentando. Eu desanimei ali por volta de 2020, que teve uma atualização no algoritmo, né? E os blogs começaram a cair, geraram menos dinheiro e tal. Fui desanimando e comecei a fazer outras coisas, que foi vender produtos mais low ticket, né? No Google Ads. Começou a dar certo, eu fui deixando os blogs de lado, tá? E aí meio que morreram, quase todos os blogs que eu tinha morreram. Mas quando foi em 2023, eu falei, não, cara, eu vou voltar porque isso aqui como ele colocou aqui, é um investimento muito baixo, um risco muito baixo, com a pouca possibilidade de escala e previsibilidade muito alta. Então vale a pena fazer, mesmo que você aplique qualquer outra dessas estratégias aqui, sempre vale a pena fazer esses dois últimos aqui, ó, se você pensa no longo prazo, tá? Se você pensa no longo prazo, sempre vale a pena você fazer essas duas opções aqui para mim, na minha opinião, tá? E aí você pode até aplicar um outro. Eu vou aplicar aqui uma estratégia de canal Dark. Faça, mas também crie um canal pessoal, tá? Ou crie uma estratégia de site review, alguma coisa assim. Porque o resultado e a escala pode ser muito mais alta se você tiver paciência, não desistir nos problemas, né? Tanto que ele colocou, a única que ele colocou como velocidade lenta aqui, ó, é o canal pessoal e o site de review. Eu colocaria também aqui canal Dark como lenta, tá? Mas ele colocou aqui como média, né? Sei lá, não sei porquê. Ele colocou aqui muito rápida, né? Isso aqui é que nem day trade, tá vendo aqui, ó?
A velocidade é muito rápida, mas o risco alto e previsibilidade zero, né? Porque se você perder seu dinheiro no day trade, já era também, você não tem mais o que fazer. Certo? Se você não souber fazer a parada direito, né? Entendeu, pessoal? Então é isso aí, ó. Tá aí a tabela para vocês darem uma olhada. Concordo com 95% do que ele colocou aqui. E essas são as formas mais populares de você começar um projeto na internet hoje. Isso é o que eu mais vejo falar na internet aí nos anúncios do Instagram e aqui nos canais do YouTube também, beleza? Aí você escolhe aí, ver o que é mais adequado para a sua realidade aí, para você começar a entender aí. Pode desmiuçar cada uma, peça para o ChatGPT e pegar cada estratégia dessas aqui e falar para você o que você precisa aprender, o que você precisa saber, quanto você vai precisar realmente investir, essas coisas, que ele vai destrinchar todas essas informações para você aí, para você tomar uma decisão de qual desses caminhos aqui você pode seguir, beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo.